que alegria ter você aqui para mais um vídeo neste canal. E hoje nós trataremos um tema muito importante. Nós falaremos quem é Jesus. Esta mensagem eu basearei ela no Evangelho de Jesus, relato Mateus, capítulo 16, versículo de número 13. Peço para você compartilhar esse vídeo, ativar o sino, se inscrever no canal. Peço para você também comentar nos vídeos, deixar aí o seu like, para que possamos interagir nos vídeos que forem publicados. E hoje nós trataremos um tema: quem é Jesus? Quem é Cristo? Essa mensagem vamos falar no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso de número 13, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? A pergunta que eu quero fazer para você é: quem é Jesus? Você conhece Jesus? Quem é Jesus Cristo? Essa pergunta que Jesus fez para os seus discípulos, podemos fazer nos dias de hoje, e algumas pessoas, talvez por falta de conhecimento, poderiam dizer: Jesus é um espírito evoluído, um homem bom, um revolucionário, um guru espiritual. Mas o que a Bíblia tem a dizer a respeito do Cristo das Escrituras? O Cristo da Bíblia, o Filho de Deus, o Deus encarnado que se fez carne. A Bíblia ela tem muito a dizer a respeito de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, diz que ele se esvaziou da sua glória. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Porque também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Jesus, ele se esvaziou, estava com o Pai, ele se esvaziou, se fez carne aqui, diz João capítulo 1, versículo de número 14, Evangelho de Jesus, João capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e tabernaculou, habitou no meio de vós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como a unigênito do Pai. O Deus se fez carne, pisou no nosso chão, bebeu da nossa água, comeu da nossa comida. E diz a Bíblia que ele andou, tabernaculou no meio de vós, cheio de graça e cheio de verdade. Esse Cristo das Escrituras, ele é prometido desde o Antigo Testamento. O profeta Isaías, que é um profeta messiânico e é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento por conta das suas profecias a respeito do Messias, ele vai dizer no capítulo 9, diz: um menino nasceu, um filho se vos deu, e os principados e os governos estavam sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse Cristo é que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse Cristo Jesus é aquele que o evangelista Mateus, capítulo 1, versículo 21, que o anjo dá notícia para José, dizendo que esse é o Filho de Deus, que ele viria para morrer pelos pecados do seu povo. Esse Jesus
é aquele que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 3 e 4. Ele diz que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse Cristo, ele é o Verbo eterno, ele é o Verbo eterno, ele é a nossa esperança, ele é o nosso Salvador, ele é que sofreu o opróbrio da cruz e ali vilipendiado, humilhado, sendo moído na cruz, e ser moído na cruz, diz a Bíblia que o Pai o agradou em moê-lo, morreu pelo pecado da sua igreja, morreu pelo pecado do seu povo. E se você ainda que está assistindo esse vídeo não conhece esse Jesus, e talvez a sua esperança está talvez nas coisas, em um homem, ou talvez no governo, eu quero te dizer que a nossa esperança está nesse Cristo, que é o Cristo das Escrituras, é o Cristo da Bíblia, é o Verbo eterno. E se hoje você se arrepender dos seus pecados, reconhecer que Cristo Jesus é o seu Senhor, crer nele de uma maneira plena em seu coração, automaticamente o arrependimento chegará ao seu coração e Cristo salvará a sua vida. Creia em Jesus, que Ele é o único que nos pode salvar.